Recentemente flagrado a Terra se movimentando como se estivesse respirando, no dia 16 de outubro de 2018, no Canadá. Look at the sky. Look at the sky. Why is it purple like that? Yo, that's crazy. I thought it was my tent for a minute, but man, look at this shit. This shit is purple. Let me put my phone out the window so y'all might think I'm tripping. Hold on. I wish this light would turn red. There's light green right here coming up. My camera might be blurry. Fuck this. I'm finna take my phone off charge. Look at this shit. That's out the window. That's crazy. Wow. Dia 21 de outubro de 2018, o dia amanhece vermelho na África do Sul. Dia 21 de outubro de 2018 é registrado um camelo sendo arrastado em meio à inundação em Omã, Oriente Médio. Na mesma data, uma mulher foi arrastada por uma forte correnteza na Síria. Cada vez tem sido mais comum a formação de tornado em todo o mundo. Este foi no dia 21 de outubro de 2018, no Arizona, Estados Unidos. Gigantesco tornado é flagrado no dia 21 de outubro de 2018 em Chipre, um país do Oriente Médio. Recentemente flagrado um tornado de fogo na África do Sul. Ecco qua, questa rimarrà nella storia. Polizia municipale, strada bloccata. Guardate che roba, ragazzi, guardate che brutto gigante.
a 100 metri. Spazzaneve in azione. Come se fosse una zona di montagna dove normalmente cade la neve e pulisci le strade. Ragazzi, che vi devo dire? Non ci fanno passare per entrare dentro a vedere la strada di fuoco. Non ci fanno passare per qua. Guardate qua. A correr, cabrones. A paz do Senhor a todos os amados e queridos irmãos. Hoje é dia 23 de outubro de 2018. E o que a palavra do Senhor fala referente aos sinais que temos visto através da natureza? Estes sinais, irmãos, é proclamando a futura glória que está se aproximando, que é o reinado milenar de Jesus. Paulo fala em Romanos 8:18, a partir desse versículo, sobre o sofrimento e a glória futura. Estou absolutamente convencido de que nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Seremos revelados no arrebatamento. Porque não teremos mais este corpo desinstituído da glória de Deus, mas teremos um corpo glorioso. Amém? Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Quem foi que sujeitou? Os homens. Os homens sujeitaram a natureza à vaidade. Os homens sujeitaram a natureza para suas próprias cobiças, para os seus próprios interesses. Na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade otorgada aos filhos de Deus. Amém? Através do governo milenar de Jesus, a natureza será liberta também da maldade do ser humano. Porque o que haverá? Os filhos de Deus sobre essa terra. Não haverá mais o ímpio. A Bíblia diz que no governo milenar haverá um governo majestoso. Um governo onde o leão e o cordeiro estarão juntos. Amém? Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Seremos legitimamente adotados por Deus como filhos após o arrebatamento, quando nós receberemos o nosso corpo glorificado. Nós teremos uma libertação deste corpo, que é o nosso inimigo, este corpo que é mortal, este corpo que está sujeito aos desejos carnais, aos desejos cuja aqueles separam o homem de Deus. Então, irmãos, a nossa redenção será para sermos legitimados como filhos de Deus, gloriosos, com corpos gloriosos, com corpos que venhamos estar junto ao nosso Deus eternamente, junto ao nosso Senhor eternamente. Porque este corpo não nos separará mais do nosso Senhor, do nosso Pai. Amém? Porque nós estamos, sim, ligados a Deus através do Espírito Santo. Mas nós não vemos ainda Deus. Veremos Deus, veremos o Senhor Jesus quando recebermos o nosso corpo glorificado. Enquanto isso, o Espírito Santo está encabido de trazer o reino dos céus sobre nós. Nós temos hoje o reino dos céus sobre nós, que é o Espírito Santo.
Então devemos cada dia mais alimentarmos o nosso espírito, não executarmos os desejos carnais, os nossos desejos pessoais, não, que seja a vontade do Senhor prevalecida sobre nós, como testemunhos vivos de Jesus, que Jesus teve esse testemunho nesse mundo. Ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do Pai, daquele que o enviou. Então, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, não é mais você que vive, mas Cristo vive em ti. Não é mais a tua vontade que prevalece, mas é a vontade do Deus soberano. Amém? Porque é a partir de um novo nascimento que nós temos acesso ao reino dos céus, acesso à salvação. Porque na Bíblia diz que ninguém herdará o reino do céu se não nascer de novo. Se você aceitou o Senhor Jesus, essa aceitação tem que ser real, legítima, verdadeira. Tem que ser sincera, tem que ser por meio da fé. Porque somos salvos por meio da fé. Porquanto, precisamente, nessa esperança somos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Amém? Como nós vamos dizer que é esperança se precisamos ver essa esperança? Não. A fé é a convicção dos fatos que não se veem, mas que nós esperamos. E nós esperamos a nossa redenção, nós esperamos a nossa vida gloriosa ao lado do nosso Deus. Amém? O que Deus fala em Romanos 9, a partir do versículo 30? Fala assim: Israel tropeçou na fé. Amém? Então, Jesus falou até em uma das parábolas: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Sua fé é valiosa, irmãos. Sua fé é valiosa. Ela te custará a entrada no reino dos céus. Então você deve preservar esta fé até o fim, até a morte, se for necessário, sim. Se Jesus morreu por nós, por que nós não podemos morrer por Ele? Porque nós não podemos nos sujeitar a todos os deboches, a perseguição deste mundo. Nós não somos melhor que o nosso Senhor. Amém? Nós esperamos sim a nossa redenção, que é o arrebatamento. Mas enquanto isso, devemos dar testemunhos, testemunhos de Jesus. Enquanto isso, devemos estar na esperança da nossa salvação. E para que venhamos mostrar de fato e verdade o Senhor Jesus, devemos ter obras por meio da fé. Não ao contrário. Não fazer as obras para adquirir a fé. Não, é ao contrário. Você precisa ter obras por meio da tua fé. Amém? Olha só, Israel foi destituído por um momento, até o presente momento. Ele será tratado no pior momento da humanidade, que é na grande tribulação. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia fala no versículo 10. A que conclusão chegamos? Os gentios que não procuravam justiça receberam uma justiça que vem pela fé. A nossa justiça veio pela fé. Entretanto, Israel, que buscava uma lei que trouxera justiça, não alcançou. Eles tentaram adquirir uma justiça por meio das suas obras, por meio da lei. E eles não conseguiram, eles foram falhos. Eles não alcançaram essa justiça por meio da lei, por meio dos seus próprios méritos, das suas próprias obras, sem a fé. E por que não? Porque não buscava pela fé, mas como que por meio das obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Quem é a pedra de tropeço? A pedra de tropeço é o Senhor Jesus. Aqui na minha Bíblia de estudo, fala sobre esse versículo 32. O fracasso de Israel não foi ter buscado desesperadamente uma vida justa diante de Deus. O grande pecado foi a arrogância e a prepotência ao acreditar que suas muitas obras externas, regras e rituais poderiam constranger Deus e lhes tratar com deferimento sem prestar atenção à falta da fé pura e sincera em seus corações. Por isso, Jesus
se tornou a pedra de tropeço de Israel e de todos os incrédulos, porquanto o povo de Deus não aceitou o modo que ele determinara para que a nação viesse a alcançar a fé. E com a fé, a justificação. Confiando em seus próprios métodos e obras, Israel rejeitou o Filho de Deus, o Messias prometido. Israel recebeu Jesus não da maneira que eles queriam. Eles queriam receber Jesus ao modo deles, não do jeito que Deus planejou, não do modo que o Senhor já tinha profetizado lá atrás, em Isaías e em outros livros proféticos. Israel tropeçou na pedra de tropeço que é o Senhor Jesus. E através de Jesus, nós, os gentios, temos acesso à salvação. E somos filhos por meio da adoção. Amém? Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, mas aquele que nela confia jamais será envergonhado. Nós que confiamos em Jesus temos a promessa que não seremos envergonhados. Não seremos envergonhados. Amém? Nós seremos, sim, exaltados diante de Deus, mas por meio de Jesus Cristo, por humildade. A Bíblia diz, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, que seja o menor, que sirva a todos. Então, não é da maneira que os homens interpretam os seus próprios méritos, as suas próprias justiças, não. Nós somos testemunhas de Jesus e devemos buscar afeiçoar-nos a Ele. Sermos homens e mulheres espirituais, porque o nosso reino não é neste mundo. Nós não devemos buscar a glória dos homens, a glória das pessoas do mundo, não. A nossa glória tem que ser em exaltar o nome do Senhor, o nome do Filho de Deus que morreu e venceu e que é santo, santo, santo. Santo é o Senhor, aleluia. Amém? E a Bíblia diz como devemos estar nos últimos dias. Qual deve ser o procedimento do homem e da mulher de Deus, do homem e da mulher espiritual? Tende cuidado de vós, fala em Lucas 21, a partir do versículo 34. Tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, para que aquele dia não se precipite sobre vós de surpresa como uma armadilha, né? Porque Jesus virá como um ladrão. Se nós não estivermos intertidos com as coisas dessa vida, não seremos surpreendidos. Mas se você estiver envolvido com as ansiedades desta vida, envolvido com as libertinagens deste mundo, que o mundo está dizendo que você pode ser o que você quiser. O mundo está dizendo que você não tem limites para os nossos desejos, que nós devemos seguir o nosso coração negativo. E essa não é a mensagem de Jesus. Nós não devemos buscar uma suposta felicidade acima de tudo, não. A nossa felicidade tem que ser no Senhor, na presença do Senhor, na palavra do Senhor, na glória deste Deus. Nós não devemos nos afeiçoar ao mundo, mas a Deus. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem tem sido seu amigo? Quem você tem sido parceiro? Quem você tem sido parceiro? Do mundo ou de Deus? Das obras carnais ou das obras espirituais? Quem tem sido o teu Senhor? Você mesmo? Você mesmo? Ou o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso? O grande Elohim. Amém? Vamos lá. Como uma armadilha, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos estes eventos que estão para acontecer, e apresentai-vos em pé diante do Filho do Homem. Amém? O que é que Jesus fala? Que devemos orar todo o tempo. Devemos orar a todo o tempo para que venhamos nos apresentar de pé diante do Filho de Deus que está vindo.
que está vindo resgatar uma noiva que é remida e lavada pelo seu sangue. Não uma igreja prostituída, não uma igreja mundana, não uma igreja que está afeiçoada às coisas do mundo, que está com a aparência do mundo. Amém? Tem muitas pessoas que as obras não estão condizendo com a sua fé. Então a gente tem que mostrar a nossa fé por meio das obras também. Amém? Que a paz, o amor e a graça do Senhor Jesus esteja com todos os amados e queridos irmãos. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal para que venhamos cada vez mais produzir mais e mais vídeos para levar a palavra do Senhor.